Continuação da leitura do livro Demonologistas, de Ed e Lorraine Warren. Família sob ataque. No dia 3 de março de 1974, o Sr. Peter Beckford, de 50 anos, fez uma anotação no calendário da cozinha. O pneu do carro da sua filha, Vicky, acabara de furar em uma corrida até a drogaria. Servindo-se de outra xícara de café naquela manhã de domingo, Pete Beckford nunca teria imaginado que aquele evento aparentemente comum era o início de um cerco completo lançado por violentos espíritos inumanos, o qual começaria com atos de vandalismo e terminaria com a quase total destruição da sua pequena casa. O caos reinaria na residência dos Beckford porque, na noite anterior, Vicky Beckford, então com 19 anos de idade, havia saído da linha. Ela convidou um espírito demoníaco a se manifestar. Embora a garota iludida tenha dado essa permissão sem querer, ela, não obstante, cometeu uma transgressão sobrenatural da maior gravidade. O resultado foi talvez o pior caso de ataque diabólico que os Warren já vivenciaram. No entanto, o verdadeiro início do caso teria que ser datado em um ano antes, afirma Ed. Foi quando Vicky começou a usar o tabuleiro Ouija. Nos dias atuais, o motivo da garota para buscar comunicação espiritual era até compreensível. Entediada e solitária, ela estava em busca de aventuras. Sua família era severa e religiosa e os pais mantinham a garota e o irmão dela, Eric, de 15 anos, na rédea curta. Vicky, que era uma adolescente melancólica, tinha poucos amigos e era bastante introvertida. Certa noite, quando não estava fazendo nada, ela decidiu tentar encontrar um amigo no tabuleiro Ouija. Após todos terem ido para a cama, ela colocou o mágico tabuleiro falante no chão, posicionou os dedos sobre a prancheta e começou a fazer perguntas. Tem alguém aí? Meu nome é Vicky Louise Beckford. Tem algum espírito que possa me ouvir? De repente, a prancheta deslizou, subindo depressa para o sim. Para infortúnio futuro de Vicky, ela agora tinha um colega desencarnado. Dali em diante, ela passou a contatar o mesmo espírito todas as noites. A moça aguardava ansiosamente pela comunicação noturna com seu condescendente amigo etéreo e passava horas conversando com ele pelo tabuleiro. E, não é de se surpreender, o espírito tirou vantagem das vaidades da garota, sempre fazendo questão de elogiá-la. Você estava linda no vestido marrom hoje, Vicky. Você é tão bonita em comparação com aquelas garotas? Amanhã, use um rabo de cavalo. Fica bonito assim. Noite após noite, o espírito do tabuleiro enfatizava questões melodramáticas que, mais tarde, levariam a excessos emocionais. Você me faz tão feliz, querida. O tabuleiro dizia perversamente à adolescente solitária. Eu adoraria me casar com você se pudesse. Você tem tanta sorte de estar viva. Era outro subterfúgio. Diga-me como foi estar viva hoje, implorava o espírito. Em resposta, Vicky narrava compadecidamente os acontecimentos do dia. Na sequência, ela fazia perguntas à coisa. O espírito respondia, com histórias sobre a morte dele e sobre como se sentira solitário antes de conhecê-la. Vicky acreditava em cada palavra. Ardilosamente, todas as noites, o espírito exacerbava as emoções da garota. Então, parava abruptamente de se comunicar e dizia, para provocá-la: vejo você amanhã. No decorrer de muitos meses, a entidade levou Vicky a acreditar que era o espírito de um adolescente, uma espécie de anjo adolescente que havia morrido quando a garota ainda era muito pequena. Ingênua e sem desconfiar de nada, Vicky respondia, dizendo ao rapaz tudo sobre si mesma e os seus sentimentos. Por sua vez, o espírito do tabuleiro comunicava intimidades semelhantes à garota. Não obstante, na única ocasião em que ela pediu que o espírito lhe revelasse seu nome, a entidade opressora recusou, dando a desculpa esfarrapada de que nunca devia revelar o seu nome a uma pessoa viva, ou então seria forçado
a retornar às brumas. Com o passar do tempo, porém, Vicky apaixonou-se pelo espírito do tabuleiro Ouija, que ela passou a ver como namorado. Para retribuir sua afeição, o espírito dava à moça informações sobre eventos futuros insignificantes. Depois, ela testemunhava pela cidade incidentes que o espírito dissera que ocorreriam. No geral, o espírito do tabuleiro Ouija tornou-se extremamente confiável para Vicky Beckford. Depois de um ano trocando intimidades pelo tabuleiro, Vicky ficou emocionalmente dependente do espírito. Durante a última semana de fevereiro de 1974, ela deu um passo adiante. "Você pode revelar o meu futuro?" perguntou. O espírito mostrou-se mais do que feliz em atendê-la. Em uma sessão longa e carregada de envolvimento, ele apresentou um cenário da vida de Vicky pelos 6 anos seguintes, fornecendo-lhe detalhes específicos, até mesmo a data de nascimento do seu primeiro filho, e o fato de que ela teria, ao todo, 3 filhos até 1978. Todas essas informações acabariam se provando corretas. O envolvimento arrebatador de Vicky com o espírito desconhecido logo a deixou ainda mais curiosa e impaciente. Ela queria ver o namorado invisível. Na madrugada de sábado, 2 de março, a garota implorou que ele se manifestasse. Apenas uma vez disse ao espírito. Ela queria ver como ele era. Na manhã do dia seguinte, um domingo, Pete Beckford saiu e tentou dar partida no seu carro, mas o veículo não funcionou. Erguendo o capô, ele observou que os cabos da vela de ignição haviam sido removidos, as mangueiras de borracha soltas e a correia da ventoinha cortada. Não muito tempo depois, Vicky tentou dar partida no próprio carro. Ele também não funcionou e, por fim, teve que ser rebocado para uma oficina mecânica local. No dia seguinte, os mecânicos deduziram que partes internas do motor haviam sido desmontadas. Naquela semana, outros incidentes de vandalismo aparente ocorreram ao redor da casa dos Beckford. A campainha dos fundos foi arrancada da sua caixa. Os arbustos plantados junto ao alicerce da casa foram arrancados do chão, com raízes e tudo. No telhado, um cano de ferro fundido de 1,8 metro que acomodava cabos elétricos foi inexplicavelmente dobrado em um ângulo de 90 graus. Na sexta-feira, 8 de março, Pete Beckford marcou um pneu furado no calendário da cozinha. Tão logo o carro de Vicky voltou da oficina mecânica, um dos outros pneus murchou. No dia seguinte, sábado, o pai dela fez a mesma anotação no calendário. Embora dessa vez, parecesse que o pneu havia sido cortado com uma faca. Nesse ínterim, inexplicavelmente, Vicky já não conseguia contatar o namorado invisível pelo tabuleiro Ouija. Noite após noite, ela tentava se comunicar, mas a prancheta simplesmente deslizava para Deus. Ela não fazia ideia de que o seu bem-amado etéreo havia se manifestado de fato, na forma de um vândalo sobrenatural. Na segunda semana de março, os danos materiais à casa e aos carros já eram tão preocupantes que Pete Beckford fez uma reclamação à polícia. Quando os policiais chegaram, Pete ressaltou a destruição causada às plantas e aos arbustos do jardim, ao exterior da casa, e a aparente invasão à garagem trancada para furar pneus e desmontar motores. Em certa ocasião, ele chegara mesmo a ouvir alguém dar fortes pancadas na casa pelo lado de fora. Antes de partirem, os policiais garantiram a Pete, um respeitável membro da comunidade, que ficariam de olho na propriedade durante as patrulhas noturnas. Todavia, posteriormente, naquela segunda semana, veio o primeiro indício de que os danos não tinham nada a ver com garotos travessos da vizinhança. Depois do trabalho, Pete e a esposa, Sharon, estavam sentados na cozinha fazendo perguntas a Eric sobre os amigos dele. Esses incidentes de vandalismo seriam resultado de algum tipo de rixa colegial? De repente, os três ouviram algo ser atirado contra uma parede e se estilhaçar em algum lugar dentro da casa. Percorrendo-a com cautela para investigar, eles encontraram um buraco de quase 50 centímetros na placa de gesso da parede do quarto de Eric. O fato de que as bordas irregulares do buraco no gesso apontavam para dentro da parede era igualmente inquietante,
O golpe fora desferido a partir do interior da casa. Para os Beckford, o estranho vandalismo de repente assumiu uma nova e grave dimensão. Naquela noite, quando se recolheram, os Beckford ouviram algo raspando e arranhando dentro das paredes. Era como se um esquilo tivesse entrado na casa. Atento aos sons, no escuro, Pete também ouviu o barulho de uma tábua sendo solta. Saindo da cama de um salto, ele acendeu as luzes e passou meia hora verificando a casa, do porão ao sótão. Não encontrou nenhuma tábua solta. Na verdade, não encontrou nada fora do lugar. Não obstante, os mesmos barulhos esquisitos e perturbadores continuaram pelo restante da semana. Enquanto isso, o carro de Vicky já havia tido 3 pneus furados, de modo que Pete comprou para a filha um novo jogo de pneus radiais. Na terça-feira, 9 de março, na garagem trancada, um dos novos pneus da garota foi furado. Ele parecia ter sido rasgado com uma faca. Na terceira semana de março, os fenômenos começaram a se intensificar. Após o cair da noite, alguma coisa começou novamente a golpear a casa dos Beckford pelo lado de fora. As fortes pancadas, que soavam como cabum, ocorriam em sequências de 3 e golpeavam com tanta violência que faziam a casa vibrar. Naturalmente, Pete saiu para investigar, mas não havia nada que pudesse ver. Ao menos uma dúzia de vezes naquela semana, ele e Eric saíram da casa com lanternas, tentando em vão encontrar a origem das pancadas. À medida que aquela terceira semana se arrastava, batidas abruptas e irritantes começaram a ser ouvidas também dentro da casa. Elas aumentaram depressa em intensidade, até que o som fosse como o de um adulto batendo nas paredes. Quando a família ia dormir, as pancadas e raspagens aleatórias continuavam. Por volta da meia-noite, o som de tábuas, sendo arrancadas das paredes, podia ser ouvido por toda a pequena casa. No final de semana, dias 20 e 21 de março, as válvulas de pressão dos radiadores, a vapor do sistema de calefação, de algum modo se afrouxaram, espirrando água quente pelas paredes e pelos carpetes. O primeiro impulso de Pete foi responsabilizar Vicky ou Eric, mas eles não estavam em casa quando isso aconteceu. Intrigado, apesar de aborrecido, ele recolocou metodicamente os cilindros dos radiadores, mas a intervalos de poucas horas eles se soltavam outra vez, provocando mais danos por causa da água. Por fim, ele desligou a calefação no porão. Nesse meio tempo, as pancadas pela casa ficavam mais frequentes e intensas. Em vez de descansar naquele fim de semana, Pete Beckford, um homem com 23 anos de experiência em design de máquinas, quase desmontou a casa em busca da origem dos barulhos. Após trabalhar o domingo inteiro em vão, ele desistiu. Na manhã seguinte, precisando desesperadamente de paz e silêncio, ele se rendeu e chamou um encanador e um profissional que consertasse calefações. O profissional reparador de calefações chegou cedo na manhã de terça-feira da 4ª semana de março e declarou que o sistema estava em perfeito estado de funcionamento. Contudo, ele também ouviu os sons de pancadas e acabou passando quase 19 horas na casa dos Beckford, tentando acabar com as batidas intermitentes. No final, a única coisa que ele pôde dizer a Pete e Sharon foi que os barulhos não estão sendo causados pela calefação. Na quarta-feira, o encanador foi examinar os radiadores. Pete estava trabalhando na sua fábrica, mas Sharon explicou que todos os dias, 1 ou 2 válvulas de pressão afrouxavam, espirrando vapor e água quente. Ela também falou sobre as pancadas nas paredes e os sons de algo raspando e arranhando durante a noite. O encanador fez testes para identificar vazamentos de pressão, mas os radiadores também estavam em perfeito estado de funcionamento. Por precaução, ele trocou as válvulas antigas por novas, apertando-as com toda a força. Ainda mais estranhamente, tão logo ele passava ao seguinte, o novo cilindro era encontrado no chão, ao lado do radiador. Após testar e consertar todos os radiadores 2 vezes, ele por fim recolocou os antigos cilindros. Em seguida, recolheu suas ferramentas e disse a Sharon Beckford: "Dona, a senhora está com um problemão." Naquela mesma semana, outro dos pneus novos de Vicky foi rasgado com uma faca, mesmo que o carro estivesse estacionado dentro da garagem trancada como sempre. No entanto, pneus furados haviam se tornado problemas insignificantes em comparação ao caos que estava acontecendo dentro da casa.
Dia a dia, em especial depois do pôr do sol, as pancadas nas paredes da casa ficavam mais altas. Os golpes surdos costumavam perdurar horas a fio, noite adentro. Quadros e decorações caíam das paredes com a força do impacto. Corajosamente, os Beckford tentaram lidar com aquele problema absurdo saindo para jantar, perambulando por shopping centers ou frequentando cinemas drive-in que pudessem mantê-los fora tanto quanto possível. Embora as primeiras tentativas da família de evitar o tumulto tivessem proporcionado certo alívio temporário, o que havia acontecido até então era apenas o prelúdio do pandemônio que estava por vir. No domingo, 31 de março, mais um corte de faca apareceu em um dos pneus novos de Vicky. Aquela era a 6ª vez que um pneu era cortado ou murchava. Também era a última vez em que ela teria problemas com eles. Isso porque, naquela noite, o vandalismo inexplicável do último mês transformou-se em atividade ostensivamente sobrenatural. Por volta das 22 horas daquele domingo, enquanto ocorriam as incessantes pancadas, Pete e Sharon assistiam à televisão no seu quarto, o lugar mais silencioso da casa. Eric e Vicky, com medo de ficar sozinhos, estavam sentados no chão, perto dos pais. De repente, por 3 vezes em sequência, as luzes se apagaram e se acenderam sozinhas. Em seguida, a televisão desligou. Nisso, os Beckford viram a pesada penteadeira de madeira do quarto começar a levitar misteriosamente, erguendo-se a alguns centímetros do chão. Horrorizados, eles observaram enquanto, repleta de coisas, a penteadeira, de 1,8 metro de comprimento e pesando cerca de 110 quilos, começou a balançar com violência para a frente e para trás. Frascos de perfume e de cosméticos caíram no chão e quebraram. Em seguida, a penteadeira desceu e parou. Um instante depois, porém, uma das gavetas se abriu devagar. Ficou suspensa por 1 segundo e então fechou-se de súbito e com força. Em pouco tempo, todas as gavetas estavam abrindo e fechando, sozinhas, de forma abrupta. Enquanto os Beckford permaneciam sentados, paralisados de terror, as gavetas se aquietaram. Imediatamente, uma pesada cadeira cheia de roupas dobradas ergueu-se a uns 90 centímetros do chão. Inclinou-te para o lado, derrubou as roupas e depois caiu sobre elas com um baque pesado. A seguir, um depois do outro, os quadros ergueram-se dos teus ganchos, afastaram-se da parede e flutuaram em círculo pelo quarto. "Meu Deus!" gritou Sharon. "O que fizemos para merecer isto?" Neste momento, o estrado da cama caiu no chão. A cama de casal cedeu com Pete e Sharon sobre ela. Os quadros então caíram ao chão e toda a atividade cessou. Mais tarde, naquela noite, depois de arrumarem a bagunça, os Beckford tentaram dormir. No entanto, quando as luzes foram apagadas, a família ouviu o som de um gatinho miando no quarto de hóspedes. Minutos depois, o som se transformou no choro de um bebê. Pete queria verificar o quarto, mas o bom senso dizia-lhe para ficar longe dali. Os incessantes barulhos de algo raspando e arranhando transformaram-se em sons, de coisas rasgando e rebentando. Uma vez mais, ouviu-se o barulho de tábuas sendo arrancadas das paredes. Na realidade, parecia que a casa inteira estava sendo desmantelada. Pancadas recomeçaram no telhado e do lado de fora da casa, transferindo-se em seguida para o interior das paredes. Ao longo de 1 hora, as pancadas se mexeram até chegar ao corredor e então pararam de maneira agourenta. De repente, batidas agudas e vibrantes soaram na cabeceira da cama de Pete e Sharon, como se a peça estivesse recebendo marteladas. O casal saltou da cama, mas o barulho continuou. A certa altura, Pete contou 18 golpes contínuos na cabeceira de madeira. À medida que o medo se espalhava pela casa, a atividade ficava ainda mais poderosa e intensa. Quando ouviu a mobília tombando na sala de estar, Pete estava prestes a sair para investigar. Mas então, um grito assombroso veio do quarto de Vicky. "Alguma coisa estava aqui", disse a garota, ofegante de pânico. "Alguma coisa estava neste quarto comigo." No dia 1º de abril, choveram pedras. Elas caíam do céu aberto, atingiam o telhado dos Beckford e rolavam, caindo no gramado. Apavorada ao ver que uma das pedras estourou a janela dos fundos e entrou na casa, Sharon telefonou para o marido, no trabalho. Cansado por causa da noite anterior, Pete pediu à esposa que ligasse para a polícia
e disse que iria para casa naquele instante. Quando Pete Beckford chegou à residência, a polícia já estava no local, também assistindo ao inacreditável espetáculo de pedras caindo do céu. Obre a despretensiosa casa. As pedras caíram por cerca de 1 hora, ao todo, e depois pararam. Desesperado, Pete perguntou aos policiais o que fazer. Chame um padre, sugeriram. Como um padre poderia ajudar? Pensou Pete. Não havia nada religioso com relação às dificuldades da família. Pete Beckford ficou em casa pelo restante do dia. Naquela noite, quando o sol se pôs, móveis e objetos começaram a levitar dentro da casa, à vista de todos. Alguns dos itens caíam, ao passo que outros eram arremessados contra as paredes. A terrível atividade insidiosa durou a noite inteira. O máximo que os Beckford podiam fazer era sair do caminho, pois alguns dos objetos pareciam ser atirados diretamente neles. Na manhã seguinte, com a casa toda bagunçada, Pete estava irritado o suficiente para aceitar a sugestão do policial. Sendo católico romano, ele telefonou para o presbitério da Igreja Católica local e conversou com o padre que estava de serviço. Os móveis da casa estavam levitando, explicou Pete. Objetos caros estavam sendo jogados no chão e quebrados. Pancadas, coisas raspando e outros barulhos assustadores eram ouvidos a noite toda. Havia chovido pedras sobre a casa. O padre anotou o endereço dos Beckford e prometeu que estaria lá em 1 hora. A perturbação parou abruptamente quando o padre chegou, mas mesmo assim, Pete o conduziu pela casa. Pisando sobre escombros e móveis revirados, a única avaliação do padre foi que alguém na casa estava perturbado e era melhor que ele chamasse um psiquiatra. Então, o clérigo partiu ao que as pancadas e levitações recomeçaram. Atormentado e confuso, Pete chegou atrasado ao trabalho naquele dia. Absolutamente furioso, decidiu ir adiante e confidenciar o problema ao único homem que respeitava e no qual confiava, o seu supervisor. Em um cubículo com paredes de vidro, Pete explicou o porquê de tantas ausências no seu registro de frequência, que antes era excelente. Por quase 1 hora, Pete revelou toda essa história insólita ao homem. O supervisor acreditou em Pete e queria ajudá-lo, mas não sabia como poderia ser útil. No entanto, ele se lembrava do nome de algumas pessoas que ouvira falando no rádio. O sobrenome deles é Warren, creio eu. Lembro que eles diziam que, às vezes, apenas um objeto abençoado colocado na casa faria com que acontecimentos esquisitos parassem. Não sei como entrar em contato com essa gente, mas acho mesmo que eles são a sua melhor alternativa. A conversa deixou Pete Beckford bastante animado. No final da tarde daquele dia, ele desceu até o porão e desembrulhou uma estátua de gesso de 0,5 metro de Santa Ana, que ele esperava que pudesse resolver o problema. Contudo, assim que Pete a levou para cima, ele ouviu uma tremenda confusão, ali embaixo. Ao correr de volta para investigar, ele encontrou a mobília da sala de recreação no porão, flutuando em pleno ar. À esquerda, pedras de sabão e vidros de detergente também estavam levitando na lavanderia, espirrando o seu conteúdo no chão. A irracionalidade daquilo tudo foi demais para Pete. Ele se arrastou de volta lá para cima e deu falta da estátua. Mais tarde, ele a encontrou no banheiro, ao lado do vaso sanitário. Naquela noite, além de todos os outros fenômenos intoleráveis, guinchos e barulhos infernais encheram a casa dos Beckford. Depois de uma busca, na manhã seguinte, a estátua de Santa Ana foi encontrada debaixo dos cobertores, na cama do quarto de hóspedes. Antes de descobrir o paradeiro da estátua, porém, Pete encontrou obscenidades escritas a lápis na porta do quarto de Eric. O mesmo tipo de baixeza vulgar que se encontra em um banheiro público. Acreditando que Eric pudesse de algum modo estar por trás de tudo, Pete foi tomado de fúria e repreendeu duramente o filho. Eric, porém, simplesmente entrou em desespero e desatou a chorar do fundo do coração. O garoto não havia feito nada de errado. Pete pediu desculpas a ele. Embora perplexo, Pete Beckford, aos poucos, começou a se dar conta de que, por algum motivo misterioso, sua família caíra nas garras da mesma criatura, fosse o que fosse. À medida que se arrastava a primeira semana de abril, dormir tornou-se impossível. Farto, Pete decidiu retirar a família da casa,
até que se pudesse encontrar uma solução. Talvez eles apenas estivessem imaginando aquilo tudo, pensou. Ou talvez, se ficassem fora, o feitiço se quebrasse. Levando artigos de higiene pessoal e uma muda de roupas limpas, os Beckford foram para o motel mais próximo. No motel, naquela noite, eles dormiram todos no mesmo quarto, por segurança. Todavia, logo descobriram que não havia como fugir das suas dificuldades. Luzes acendiam-se e apagavam-se sozinhas. Quadros abandonavam as paredes e as pancadas recomeçaram. Na manhã seguinte, quando os Beckford voltaram ao seu quarto, depois do café da manhã, tudo estava revirado. Os móveis estavam tombados. Gavetas haviam sido arrancadas. Lençóis e roupas, colchões e molas estavam espalhados pelo cômodo. Ao começarem a arrumar tudo, o gerente apareceu para dizer que outros hóspedes haviam reclamado das crianças Beckford batendo nas paredes a noite inteira, e a faxineira havia comentado sobre o vandalismo ridículo no quarto. Pete Beckford assumiu a responsabilidade por tudo, pediu desculpas e garantiu ao gerente que aquilo não aconteceria de novo. Porém, naquela noite, aconteceu. No dia seguinte, os Beckford não tiveram escolha senão voltar para casa. No sábado, 6 de abril, quando Pete abriu a porta da frente de casa, a mistura de odores era inacreditável. Tapetes e camas estavam impregnados de respingos de comida, produtos de limpeza, bebidas alcoólicas, graxa de sapato, água de colônia e perfume. Toalhas estavam enfiadas dentro dos vasos sanitários. A mobília de todos os cômodos estava revirada, parte dela quebrada. Pelas paredes estavam rabiscadas blasfêmias verdadeiramente doentias em tinta vermelho-sangue, bem como acusações obscenas a Deus e a Cristo. Os Beckford levaram o restante do dia para limpar as paredes e recolocar a casa em ordem. Em casos particularmente violentos que os Warren investigaram, a característica mais impressionante da estratégia de opressão é esse tipo de destruição sistemática. O resultado do violento ataque desses vândalos invisíveis é suficiente para deixar um observador chocado e boquiaberto. Parece realmente que um batalhão de imbecis marchou pela casa. A destruição por toda parte. Palavras indecentes estão rabiscadas nas paredes. Peças estimadas e objetos religiosos são escolhidos para serem conspurcados e arruinados. Em termos de dinheiro, pode ser muito caro bancar o anfitrião do demônio. Não obstante, por que a destruição? Por que essas entidades incorpóreas se dariam ao trabalho de destruir objetos materiais? Tais espíritos são a essência da crueldade, diz Ed. Se você passou metade da vida tentando montar uma casa boa e confortável para sua família, é muito angustiante ficar parado e assistir a $5.000 em móveis virar lixo em uma questão de minutos. Via de regra, muitos serão os espíritos responsáveis pela ação violenta, e eles vão arruinar tudo que tenha valor para você. E você não pode fazer nada sobre isso. Se tentar, será impedido, incapacitado por alguma força invisível. Ou então, estará sujeito a ser atingido na cabeça por um objeto. Muitas vezes, como no caso Beckford, as pessoas não estão sequer em casa quando a destruição acontece. Elas simplesmente chegam e encontram todos os seus pertences arrasados, destruídos ou quebrados. É tão inconcebível que um ser incorpóreo possa causar tamanho estrago que a primeira reação das pessoas é pegar o telefone e ligar para a polícia, acreditando que a casa foi saqueada por ladrões. No entanto, o efeito final da destruição é psicológico. O espírito está tentando quebrar a vontade do indivíduo. Não esqueça, continua ele, que os fenômenos externos são usados como distração. Enquanto está quebrando a mobília, o espírito dedica a mesma quantidade de energia para desestabilizar a pessoa internamente. Para manter suas emoções sob controle durante a opressão, você teria que ter a paciência de um santo. Quer a perturbação o deixe assustado, deprimido, furioso ou qualquer outra coisa, é impossível não ficar emocionalmente abalado. Não há nada do que se envergonhar. Isso é ser humano. Embora seja aceitável que se fique abalado como resultado da situação, outra coisa completamente diferente é perder o controle, porque, em última análise, é isso o que o espírito demoníaco está tentando fazer.
No dia 7 de abril, domingo de Ramos, o irmão de Pete, Terry, levaria sua família à casa dos Beckford para jantar. Ao contrário de Pete, Terry era um profissional mais instruído, embora ambos os irmãos fossem trabalhadores dedicados que ajudaram um ao outro a vida inteira. Talvez agora, pensou Sharon, eles conseguissem resolver aquele problema juntos. Ela e Pete explicaram a Terry o terrível suplício pelo qual estavam passando. Todavia, nenhuma atividade incomum aconteceu naquele domingo, enquanto o clã dos Beckford permaneceu sentado para jantar. A única resposta de Terry Beckford foi dizer que precisava haver uma explicação racional para tudo aquilo. Depois do jantar, as duas famílias seguiram para a sala de recreação no porão. Terry levara slides da sua recente viagem de férias com a família, inclusive fotografias da Terra Santa, uma atração turística na sua rota. Quando apareceu um slide que mostrava cruzes, estátuas e templos, vi que levantou-se de um salto e apontou. De alguma forma inacreditável, da parede do porão brotava água. De repente, as luzes se apagaram e tomaram a se acender, sozinhas. Um instante depois, começaram as pancadas lá em cima. Juntos, Terry e Pete correram para o térreo, a fim de descobrir de onde vinham as pancadas. No entanto, sempre que se aproximavam, o barulho simplesmente recomeçava em outra parte da casa. Então, do telhado vieram sons como se carpinteiros estivessem em cima da casa, batendo martelos com toda a força. A casa inteira vibrava, e uma vez mais, quadros caíam das paredes. Enquanto isso, a esposa e os filhos pequenos de Terry, tomados de pavor, haviam seguido os homens escada acima. Pete insistiu que Terry tirasse a família dele da casa. Terry detestou a ideia de deixar o irmão em uma situação tão estarrecedora, mas naquela noite não teve escolha. Não há nada natural nisso, admitiu enfim Terry à porta da frente. É melhor procurar outro padre que lhe dê ouvidos. Naquela noite de domingo, o reino de terror continuou. No entanto, além daquilo, parecia que todos na casa haviam enlouquecido. "Vou matar você", Vicky gritava para o irmão. "É, eu mato você primeiro", Eric rosnava de volta. "Eu vou matar os dois", Sharon gritava para os filhos. Em meio às brigas e às discussões, as pancadas surdas continuavam, e com a mesma intensidade. Nesse momento, a cabeça girando, vendo a casa destruída, Pete Beckford desmoronou. Com lágrimas reluzindo nos olhos, ele mandou que todos parassem. Quando olhou para o pai, Eric debulhou-se em lágrimas e Sharon também desatou a chorar. Vicky, porém, parecia indiferente e insensível. Ela se trancou no quarto e ficou ali até o amanhecer. No dia seguinte, 8 de abril, Pete Beckford estava exausto e pálido. Ele já havia usado todas as suas folgas por motivo de doença para cuidar da questão do pandemônio. Algo tinha que ser feito, mas a quem ele poderia recorrer? Profissionais de conserto não conseguiram ajudar, nem a polícia, a igreja, tampouco o próprio irmão. Enquanto Pete permanecia de pé junto à janela da cozinha, ele se pegou fitando a grande cruz no alto da casa de retiro do monastério vizinho à sua propriedade. De repente, o coração de Pete inundou-se de esperança. Os monges saberiam. Pete aguardou até depois da hora do café da manhã e, então, subiu a via até a casa de retiro, onde um bondoso monge de meia idade o conduziu para o saguão de entrada. Pete começou logo a explicar o problema da melhor maneira que podia e pediu, em desespero: "O senhor viria, por favor, à minha casa para ver do que estou falando?" O monge concordou. Juntos, eles desceram a via de volta à casa térrea dos Beckford. Dentro da residência, o monge examinou os danos causados à mobília e às paredes. Ele ouviu as pancadas aleatórias e leu as obscenidades rabiscadas pelo lugar. Não obstante, apesar daquilo tudo, era evidente que o monge não se perturbou com nada do que viu. Em vez disso, ele fez Pete se sentar. "Deixe-me explicar o que acredito estar acontecendo aqui. Existem coisas que ocorrem neste mundo que são deliberadamente mantidas em segredo. Coisas que alguém só descobre pela experiência. Na minha opinião, e tenho apenas um conhecimento limitado de tais coisas. Este problema terrível que vocês estão sofrendo está sendo causado por espíritos. Você acredita nessas coisas, Pete?" "Ultimamente, padre, estou aberto a sugestões." "Muito bem, então", recomeçou o monge. "Esse tipo de espírito, que sente prazer em atormentar as pessoas,
Não é um fantasma, mas um espírito de uma ordem especial. Não sabemos quase nada sobre eles, exceto que são espíritos realmente perversos. A julgar pelo propósito das ações que realizam, pareceria que há alguma coisa errada com eles. Eu mesmo não posso desafiar o tipo de espírito que parece ter entrado na sua casa, embora existam outros que o possam. Mas lembre-se, ressaltou o monge, há outros mistérios no mundo. Os mistérios da ciência se revelam aos nossos olhos todos os dias. Nem toda pergunta estranha tem uma resposta estranha. A mente nos prega peças. A natureza também. Antes que a igreja designe um clérigo para um caso como o seu, a questão deve primeiro ser provada como sendo genuinamente espiritual. O que você acha? Acho que é possível que o senhor tenha desvendado a questão, padre. Eu gostaria de seguir nessa linha, concluiu Pete. Então, vou lhe dar o nome de alguém que talvez consiga ajudá-lo a solucionar este problema. O nome dele é Ed Warren. Essa era a segunda vez que alguém aconselhava Pete Beckford a procurar os Warren. Quando os dois homens caminharam de volta à casa de retiro, o monge fez uma ligação e conseguiu o número do telefone de Ed e Lorraine. É melhor você entrar em contato com essas pessoas o mais rápido possível. É exatamente o que vou fazer, assegurou-lhe Pete. Mais tarde naquela manhã, no trabalho, Pete telefonou para os Warren e falou com Judy Penny, uma jovem que trabalha como intermediária quando Ed e Lorraine estão fora da cidade. Judy já ouviu algumas histórias arrepiantes pelo telefone, mas aquela em particular a deixou com medo. Os Warren viajaram para o oeste, ela disse a Pete Beckford, mas transmitirei o seu recado a eles. Sugiro que o senhor volte a ligar no sábado. Até lá, eles já terão voltado. Para sábado, porém, faltavam 5 longos dias. Era Semana Santa, o período mais notório do ano para a atividade demoníaca. Na manhã seguinte, ao nascer do sol, os Beckford acordaram ao som de objetos golpeando o telhado. Saindo para investigar, eles mais uma vez viram pedras caindo sobre a casa, vindas do nada. Durante a semana inteira, pedras começavam a cair sobre a casa dos Beckford ao alvorecer e paravam ao entardecer. Sua quantidade e velocidade variavam. Algumas caíam devagar, como que afundando em água. Outras desciam em um zigue-zague irregular. Por diversas vezes ocorria um violento dilúvio de pedras e rochas, algumas caindo com força suficiente para ficarem alojadas no telhado. Quando atingiam o chão, cerca de metade das pedras desaparecia. As outras permaneciam ali para que a família as limpasse mais tarde. Dentro da casa, a atividade antirreligiosa tornara-se tão violenta quanto a chuva de pedras lá fora. Crucifixos eram virados de cabeça para baixo. Quadros de santos eram estilhaçados, os pedacinhos deixados desafiadoramente em uma pilha. A estátua de Santa Ana, que os Beckford agora mantinham na sala de estar, era escondida com frequência, como se algo não suportasse vê-la. De fato, a atividade antirreligiosa chegou a um ridículo extremo. Certa noite, os Beckford ouviram um tremendo tumulto no quarto de Eric. Quando a barulheira cessou, eles foram até lá e encontraram uma das camas de solteiro destruída. O colchão estava debaixo da armação da cama. A cama-box de molas, no entanto, estava escorada na parede, cobrindo uma imagem de Jesus. Em outra ocasião, enquanto estavam sentados na sala de estar, os Beckford ouviram um gemido horrendo e pesaroso ressoar. Dentro da cozinha. Com muita cautela, Pete seguiu pelo corredor até o cômodo. No meio da cozinha estava o grande refrigerador de 2 portas da família. Ele havia sido afastado da parede até o exato comprimento do seu fio de eletricidade. Na noite seguinte, eles ouviram o mesmo gemido prolongado. Mais uma vez, o refrigerador foi encontrado 90 centímetros do cômodo. Talvez ainda mais intimidadora tenha sido a constatação de que nem sequer a matéria física representava obstáculo às entidades opressoras. Pete ficava com a única chave do freezer horizontal que se localizava no porão. De algum modo extraordinário, certa tarde, quando abriu o freezer para retirar provisões, ele encontrou ali dentro a grande bigorna de ferreiro que ele mantinha na garagem. Mais tarde, Pete também descobriu que a sua enorme caixa de ferramentas, feita de aço, havia sido teletransportada para o sótão. Pior de tudo, agora parecia haver uma presença física na residência.
Quando sozinhos, membros da família tinham a nítida sensação de que alguém estava no cômodo, fitando-os pelas costas. O terror era reforçado pelo som de passos, pelo farfalhar de roupas e por uma respiração pesada. Certa vez, quando se virou depressa, Sharon Beckford viu uma forma negra de pé, às suas costas, no quarto. Para os Beckford, a sexta-feira da paixão, 12 de abril daquele ano, foi um dia de puro pavor. Uma atmosfera ameaçadora envolveu a casa. De fato, parecia que o lugar inteiro poderia explodir de repente, enquanto o pandemônio enfurecido continuava sem perder intensidade. Pedras esmurravam misteriosamente o lado de fora do local ao mesmo tempo em que o caos desenfreado seguia dentro dela. Somando-se a tudo isso, agora havia aquela presença invisível que parecia cada vez mais real e física, a tal ponto que ninguém tinha coragem de ficar sozinho na casa nem por um instante. Os Beckford, amedrontados e atormentados, tinham uma única esperança: os Warren, quem quer que eles fossem. E continuaremos a leitura no próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui.